Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: Ele virá. E Davi, novamente, perguntou: Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimom. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: O Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês, se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zife antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimom. Depois, Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e, ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e, pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Ramalecote, que significa Rocha da Separação. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi.